Fala comigo, craque, tranquilidade, o morro tá aquela uva. Vamos direto ao assunto, sem muita enrolação. Flamengo e São Paulo, Flamengo 0, São Paulo 1, jogo no Maracanã. Quase 70 mil pessoas pé da vida, né? Porque, mais uma vez, o Flamengo não jogou nada e não foi só por isso perdeu o jogo. Quero trazer aqui as mesmas coisas de sempre. Porque o Flamengo não jogou nada. Que o Flamengo não tá jogando nada não é mais novidade esse ano, né? Mas o que o São Paulo fez para contribuir com que o Flamengo não jogasse nada. Para início de conversa, São Paulo jogou com gente a mais, né? Por quê? Alan, são 11 contra 11. Como é que São Paulo jogou com gente a mais? Simples. O Flamengo entrou com uma formação basicamente 4-3-3. Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton, Pulgar, Gerson, Vitor Hugo. E nas pontas, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro no ataque. Já o São Paulo, basicamente num 4-5-1, ou se vocês quiserem também um 4-4-2, com o Lucas Moura fazendo um falso 9 tendo um 9, né? Foi ali Rafinha, Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, meio de campo com Alisson e Pablo Maia, fazendo mais as pontas o Wellington Rato e o Nestor. Nestor que vivia trocando ali com o Caio Paulista. Mais à frente ali desses quatro estava o Lucas Moura e o Caleri. O Caleri mesmo dentro da área como 9 e o Lucas saindo, né, distribuindo, armando jogadas. Então, cara, quando o Flamengo não tinha a bola era muito complicado. E quando tinha também. Que a bola chegava no meio do Flamengo tinha sempre 2 jogadores de São Paulo marcando um, quando não eram 3 marcando um. Então tinha pouquíssimo espaço pro Flamengo. Na saída de bola do São Paulo, por exemplo, ia pressionar, digamos, Gabigol, Pedro e o Bruno Henrique. Ia pressionar o São Paulo fazia uma saída de 3, né? Com Rafinha, Arboleda e Beraldo. Então ficava praticamente mano a mano. Aí daí ia pro meio de campo. Já ficava o Alisson e o Pablo Maia. Só pra pegar Gerson e Vitor Hugo. Mas ainda tinha mais gente de meio de campo. Por quê? O Caio Paulista ia pro fundo, buscava a ala esquerda. E o Nestor subia mais pro meio, fechava ali no meio. Ficava Nestor, o Rato também descia, contra o Eric Pulgar. Pulgar ficava sozinho praticamente marcando 2. Então quando a bola passava dessa primeira fase de construção ali, né, dessa primeira linha do Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, que praticamente sempre passava, chegava muito fácil no Nestor, abria muito fácil no Caio Paulista, chegava muito fácil no Lucas Moura, no Wellington Rato. Então assim, quando a bola vinha pela esquerda, o Caio Paulista abria e o Nestor fechava e às vezes eles trocavam. Inclusive foi assim que saiu o gol. Se reparar, o Caio Paulista dá a bola no Nestor, né? O Caio Paulista vai pro meio e dá a bola no Nestor saindo. E o Flamengo, quem cobriu o Wesley que estava marcando o Caio Paulista? Ninguém. O próprio Wesley teve que sair do Caio Paulista e marcar o Nestor. Então isso mostra a fragilidade que estava o meio de campo do Flamengo jogando com jogadores a menos. Porque o São Paulo esteve sempre em superioridade numérica. O Dorival Júnior conhece muito bem o time do Flamengo. Treinou o Flamengo no ano passado, ganhou 2 títulos pelo Flamengo e sabe que não vive uma boa fase. O São Paulo, por outro lado, parece que não está nem aí. Assim como os jogadores, parece que ninguém tá nem aí pro que tá acontecendo. Desse jeito, o Flamengo não tinha como marcar e como criar. Vamos supor agora o Flamengo no ataque, quando a bola chegava no Gerson ou no Vitor Hugo, tinha sempre 2, 3 ali marcando os caras e o Pedro ficava muito isolado. O Rafinha, como ele não subia muito, tava sempre fechando o Bruno Henrique, dificultando muito a chegada nele, a chegada da bola no Bruno Henrique. E quando chegava, já tinha a sobra ali, já tinha o Arboleda ou o Alisson, ou até mesmo o Pablo Maia, fazendo uma cobertura ali. O Bruno Henrique nunca conseguiu ter aquele espaço do 1 para 1, né, para fazer o que ele tem de melhor e buscar velocidade. Foi muito complicado o jogo para ele. E ele tentou. Inclusive, para mim, no primeiro tempo, o Bruno Henrique e o Gerson foram os melhores jogadores ali do Flamengo. Foram os únicos que tentaram alguma coisa. De resto, todo mundo foi muito abaixo. Inclusive, o Matheus Cunha, que foi para mim, sinceramente, o pior. Ele só não foi pior do que o Gabigol. Tá? Só não foi pior do que o Gabigol no primeiro tempo. Aliás, no jogo inteiro. O Gabigol não fez nada no jogo inteiro. A parte que ele esteve, né? Então, assim, o São Paulo teve sempre superioridade numérica, tanto para atacar quanto para defender. Dificultou a vida do Flamengo 100%, né, do jogo foi isso. São Paulo não deixou o Flamengo jogar. E dito isso, né, questão tática, vamos para a questão técnica. São Paulo não deixou o Flamengo jogar na questão tática. E na questão técnica, o Flamengo não se ajudava. Não acertava passe, não conseguia construir, não conseguia fazer um lançamento de condições, não conseguia abrir espaço, tava sempre jogadores ali na mesma função, na mesma posição. Inclusive o Wesley, que é um jogador que vai muito ao fundo, não conseguia ir muito porque o Gabigol
estava ocupando aquele espaço. E além disso, tinha sempre o Rodrigo Nestor nas costas dele, esperando só uma roubada para espetar ali. Então, se o Wesley subisse muito, perdesse a bola, tinha certeza que o Nestor ia pegar ali as costas do Wesley. E era um contra-ataque praticamente que mortal. Então o Flamengo não conseguia tecnicamente fazer um bom jogo. Como eu falei, muitos erros de passe, foi mais de 90 passes errados. A estatística mostra acho que foram 93. O São Paulo desarmou 19 vezes o Flamengo. Ou seja, aquilo que eu falei, o meio de campo tomou conta, o Flamengo não conseguiu manter e segurar a bola. O Vitor Hugo estava muito mal, não conseguia também distribuir. A função ali de distribuição era dividida entre ele e o Gerson, mas não tinha como distribuir bola. É distribuir para quem? Pro Gabigol isolado, aberto, pro Bruno Henrique fechado, com 2 marcando ele, pro Pedro lá no meio de 2 zagueiros. Fica muito difícil assim. E aproveitando isso, vamos voltar ali pro gol do São Paulo. São Paulo trazendo o time com superioridade numérica. Trouxe ali para a esquerda. Quando o Nestor recebeu a bola, que o Wesley teve que voltar, sair da marcação do Caio Paulista para marcar o Rodrigo Nestor, já não deu tempo dele chegar, porque o Nestor teve todo o tempo do mundo para olhar e cruzar na medida para o Calério. E o Calério buscou justamente as costas do jogador que eu acho o mais fraco do Flamengo em bolas aéreas. Se você parar e ver jogo do Flamengo, analisar, eu não tenho nenhum dado estatístico para mostrar isso. Eu tenho do que eu vejo, e a maioria dos gols de bolas aéreas que o Flamengo sofre é sempre nas costas do Ayrton Lucas. Ele é um jogador que não vai para disputa aérea, ele é muito fraco nesse quesito. E aí ele tentou cavar uma falta que nem existe. Para piorar, a bola chega em total condição do Caleri cabecear para onde ele quisesse. E o Matheus Cunha, cara, ele não quis defender a bola, ele tirou o braço. Para quem viu, ele não estica nem o braço. Um goleiro profissional, ele tem um reflexo tranquilo para esticar o braço e defender uma bola daquela. Passou do lado dele. Então, assim, tem muitas coisas estranhas que acontecem no jogo do Flamengo ultimamente, que a gente pode duvidar se é só questão técnica ou se também passa por alguma má vontade. Alan, você está falando então que o Flamengo perdeu porque jogou com má vontade. Não, porque eu já acabei de explicar que o São Paulo criou mais opções, né? O São Paulo dominou a parte do campo que é primordial para se ganhar um jogo, que é o meio de campo. Vocês lembrarem o jogo que o Brasil tomou de 7-1, foi praticamente isso. O Brasil não tinha meio de campo e a Alemanha dominou aquilo ali fazendo 5 gols logo no primeiro tempo. Então, se o São Paulo tivesse ainda mais fome, mais qualidade, poderia sair com um resultado ainda maior no primeiro tempo, 2-3-0. Inclusive, perdeu um gol ali praticamente feito numa saída de bola péssima do Matheus Cunha, que tentou dar um passe de uns 30 metros pro Pulgar, sozinho no meio de campo, sem a ajuda de nenhum companheiro, sendo que tinha nas alas o Wesley e do outro lado estava o Ayrton Lucas, tinha os 2 zagueiros para ele sair jogando, mas ele forçou um passe no meio de 30 metros que já tinha gente em cima do Pulgar, né, cara? Pô, então, pelo amor de Deus. Ali foi uma roubada de bola e quase saiu o gol do São Paulo. Acho que o jogo ainda estava 0-0 nesse momento, diga-se de passagem. Então, rapaziada, basicamente não tem muito assim o que se falar de aspectos táticos do Flamengo, porque não teve tática. O Flamengo era um bando em campo. E para piorar, as substituições que o São Paulo ele fez no segundo tempo, o Everton Ribeiro não entrou, não jogou nada, até tentou ali uma pressãozinha no início do segundo tempo, mas ao meu ver foi mais o São Paulo que chamou o Flamengo do que ao contrário. O São Paulo ele jogou mais que no contra-ataque, tentando uma bolinha ali no contra-ataque, já estava com resultado, o Flamengo não oferecia perigo, deu um chute pro gol no jogo inteiro, então ficou muito fácil. Quando eu digo que ficou muito fácil, até os torcedores do São Paulo dizem, né? Pô, foi um jogo tranquilo pra gente, ganhamos sem muito esforço e ganharam sem muito esforço. Assim, sem muito esforço pra quem assistiu, né? Porque você viu no final do jogo o Caleri desabando, morto de cansado, porque o Super Saiyajin correu, né? Depois entrou o Cebolinha no lugar do Gabi, que o Cebolinha, eu já falei aqui em vários vídeos, cara, ele é um jogador que pra mim, infelizmente, no Flamengo, não tem mais espaço, ele não toma decisões certas. Teve um momento do jogo que ele recebeu uma bola de um passe errado do Gabriel Neves, ele recebeu a bola, foi pra cima, e essa era aquela bola dele partir pro meio, chutar pro gol, ele cortou pro fundo e tentou tocar pro meio, o meio totalmente fechado, era a única parte do campo que estava fechada, era o meio. Ele puxou pro fundo e tocou pro meio. Então, assim, ele só toma decisões erradas. Quando é pra passar, ele chuta. Quando é pra chutar, ele toca. Quando é pra ele driblar, ele volta o jogo. Quando é pra ele voltar o jogo, ele vai pra cima. Quando é pra ele segurar a bola, ele acelera. Enfim, ele só toma decisões erradas. O Thiago Maia e Mateuzinho entraram ali basicamente posição por posição. Não foi pra tentar modificar muita coisa.
E essa entrada do Cebolinha, cara, basicamente ela me instiga um pouco, porque tira o Bruno Henrique da sua posição, que é o jogador mais crucial do Flamengo, o jogador mais decisivo, né, e jogando ali naquela parte do campo. E tira também um pouco a subida do Ayrton Lucas, cara, que é um jogador agudo, que é um jogador que vai no fundo, que é um jogador que precisa daquela parte do campo. E o Cebolinha acaba tirando espaço de dois jogadores que vão bem ali naquela área. E o Cebolinha não tá indo bem. E aí o São Paulo só fez trocas de posição por posição, não teve, assim, ajuste tático, até porque não precisou. O Flamengo não tentou ganhar o meio de campo, não fez substituição para povoar mais o meio de campo, muito pelo contrário, foi cada vez mais colocando os jogadores de lado. Sim, ficou mesmo tranquilo para o São Paulo garantir o resultado e esperar agora o jogo da volta no Morumbi, né, no próximo domingo. Vamos ver o que acontece, vamos ver se o São Paulo ele traz mais novidade, né, porque ele já trouxe uma novidade nessa final, que foi jogar com 3 jogadores de ataque, que foi Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, que ele nunca tinha usado essa formação. Aí ele vai experimentar uma formação dessa na final de uma Copa. Em vez dele trazer uma formação que deu certo, né, que foi aquele jogo contra o Botafogo, que ele trouxe um time que jogou muito bem, mas não, ele não repete, ele não gosta de fazer a mesma formação, não consigo entender isso. Aquele ditado que o time que está ganhando não se mexe, ele simplesmente caga nesse ditado. Então, é esperar para ver o que vai acontecer. E se for depender de alguma coisa do São Paulo, né, alguma luz dele, a torcida do Flamengo pode ficar preocupada, porque eu não vejo nada de diferente sair dele. É um cara que ele muda a formação, muda jogador, muda tudo, mas não muda jeito de jogar, não bota o time com mais opções de ataque, não bota um time mais construtivo. Ele só mexe ali nos números, né? 4-3-3, 4-5-1, ele só mexe nisso, basicamente. Consegue também ter a percepção de jogo e fazer uma troca ali no meio do jogo para mudar o cenário, como foi ontem, como já falei, né? O Flamengo não tinha meio de campo. Então é isso aí, o Dorival Júnior é um cara muito inteligente, já treinou o Flamengo, conhece muito bem o elenco do Flamengo, sabe muito bem que se o Flamengo fosse um Arrascaeta, de novo, o jogo do Flamengo vai ser muito refém das pontas. E ele vai mais uma vez fechar, porque eu não acredito que o São Paulo vai trazer alguma novidade para isso. E ele vai jogar nas costas dos jogadores que se utilizam dos lados dos campos. Beleza, rapaziada? Mais ou menos é isso daí para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aí, curte, like, compartilha. Não gosta, então assim, preciso que vocês se inscrevam no canal para continuar trazendo vídeo, continuar fazendo conteúdo, que não é nada fácil. Que eu quero mais uma vez fazer isso aqui crescer e fazer uma parada maneira. Valeu? Tamo junto, craque, até a próxima.